Do Oliver Talk, eu sou o Oliver. E hoje eu quero fazer um vídeo fazendo uma reação a essa tal pastora que falou sobre a tragédia do Rio Grande do Sul relacionado com a Ubanda e mostrar porque, de fato, essa teologia da prosperidade é um câncer no meio evangélico, né? Então, aqui vai ser mais um argumento lógico e vocês vão ver que nem precisa nem usar de Bíblia para isso, certo? Então, mas antes, correto, meus amigos? Não se esqueçam de fazer doações ao Rio Grande do Sul, certo? Tem um link aqui na descrição, caso você não tenha doado ainda, por favor, faça a sua doação. Então, vamos ali ao que interessa, vamos ver o vídeo aqui junto e pensar um pouco aqui, né? Acho que começa daqui, vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. Então vamos lá, essa parte do argumento, começando, é que ela primeiro começa a dizer sobre que existem mais terreiros de Umbanda no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Logo, certo? Logo, prestem atenção. E já vinha em algumas, estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul. Então, assim, você percebe o seguinte. Ela fala que já existiam profetas, provavelmente profetas do meio evangélico, né, que compartilham a mesma visão protestante de teologia da prosperidade e de essas questões mais, como é que é o termo mesmo? Místicas. Não é? Existiam profetas falando que aconteceu alguma coisa. E ela relaciona o que esses profetas estavam falando no Rio Grande do Sul, só que não era exatamente, ela não sabe exatamente que era que alguma coisa grande ia acontecer, com o fato de ter terreiros de Umbanda no Rio Grande do Sul mais que na Bahia. Não é? Então ela faz uma relação causa e efeito, correto? Logo, porque Rio Grande do Sul tem mais terreiros de Umbanda que a Bahia, portanto, vai acontecer uma desgraça com o Rio Grande do Sul. É isso que a pastora Michele ela está falando. Vamos continuar um pouco mais aqui. Devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas... Então, devido à ira de Deus. Então ela fala assim, olha, a ira de Deus vai cair sobre o Rio Grande do Sul porque você tem mais terreiro de Umbanda aí do que na Bahia. pessoas estão brincando, e muitos inocentes pagam o preço junto. E essa última parte do argumento, ela é muito complicada. Não é? Porque vamos pensar o seguinte, suponhamos, certo? Suponhamos que Deus vai castigar o Rio Grande do Sul por causa de um número de terrenos de Umbanda maior do que tem na Bahia. É esse o argumento dela, certo? E até os inocentes irão pagar. Então, assim, na visão aqui da pastora, nós estamos apenas analisando o argumento dela, tá, pessoal? Na visão da pastora, até os inocentes, até aqueles que não têm nenhuma relação com isso, até os piedosos, até evangélicos como ela, irão pagar. Tipo, não adianta, não quero saber se tem um justo aí no Rio Grande do Sul, ele vai pagar também. Olha o tipo de visão, não é? Olha o tipo de raciocínio lógico que nós estamos nos encontrando aqui. Deus não vai poupar ninguém, pronto, acabou, ponto final. Você pode ser inocente, você pode ser santo, não interessa, vai todo mundo ter no facão. Correto? Vamos continuar aqui. Infelizmente. Estou vindo aqui. Agora ela vai lá, ela vai pedir desculpas, mas eu não vou analisar essa parte das desculpas não, porque não interessa. Então, como vocês sabem, no geral, ela acabou pedindo desculpas depois, porque o MP foi atrás dela, não é? E só que ela não pediu desculpas também por aquilo que ela falou. Ela não disse que ela estava errada. Ela pediu desculpa por algumas pessoas terem se sentido ofendidas. Não, mas esse é um argumento,
No Brasil, desculpa é assim, ninguém pede desculpa por estar errado. Quando alguém te pede desculpa, é porque, me desculpa se eu te ofendi. Não quer desculpa porque eu errei. É a coisa mais natural no Brasil e as pessoas tratam isso com uma normalidade absurda, tá? Mas então, vamos aqui avaliar o argumento dela, que o que importa é o argumento em si. E eu quero mostrar como esse argumento ele tem raízes muito profundas no Brasil. Talvez você esteja vendo esse vídeo hoje, deve estar achando absurdo, mas, cara, eu ouço isso há 20 anos. Eu, não no Rio Grande do Sul, evidentemente, mas esse tipo de argumentação. Eu queria explicar um pouquinho da minha experiência, que eu já passei com isso também, é que é a análise argumentativa da questão, né? Então, como nós vimos lá, né? Então, ela faz uma relação de causa e efeito, né? Maior número de terreiros de Umbanda, logo castigo divino aos solistas. Não interessa se é da mesma religião que ela, não interessa se tem um justo lá, não interessa, não é? Então, tudo isso tem uma relação, evidentemente, que ela parte de um pressuposto. Qual que é o pressuposto? Que nós sabemos ali, é o pressuposto da teologia da prosperidade, certo? Como é que funciona a teologia da prosperidade no mundo protestante? A teologia da prosperidade é um câncer no mundo do protestantismo, não é? Isso é um fato inegável. Qualquer estudioso sério, seja evangélico, católico, não importa qual é a religião, quando começa a estudar a teologia da prosperidade, fala, não, isso é um câncer no meio de vocês, se livrem disso daí. Então, parte da seguinte premissa: se você for fiel a Deus, Deus vai te prosperar economicamente. Se você não for fiel a Deus, Deus não vai te prosperar economicamente, você vai sofrer muitas desgraças. Então, basicamente, é a linha de raciocínio desse argumento aqui de causa e efeito, porque tem uma premissa bem clara. A premissa é a teologia da prosperidade, não é? E, cara, a teologia da prosperidade ela é muito bizarra, porque o que acontece, no geral, é um problema que as pessoas têm, é o problema de leitura, o problema de literatura básico. Você pega um pequeno trecho da Bíblia que Deus abençoou alguém por ser fiel a Ele, com bênçãos materiais. Logo, todas as pessoas que são fiéis a Deus têm que ser abençoadas com bens materiais. É isso mais ou menos que acontece. E a gente sabe que, se a gente for avaliar na própria Bíblia, nem na própria Bíblia funciona assim. Né? Na história do Antigo Testamento, esse povo adora o Antigo Testamento. Você veja bem, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles se tornaram escravos no Egito durante 400 anos. E Deus não tinha falado para Abraão que Abraão era amigo dele? Ora, se de fato a teologia da prosperidade está correta, como é que você consegue encaixar essa parte de simplesmente um povo ser escravo durante 400 anos, o povo escolhido? Não é? E tinha muita gente inocente ali. Não é? O José do Egito, gente, José do Egito salvou o Egito. Porque aquelas pessoas se tornaram escravas. Você pega bem, pega por exemplo, então, o próprio começo da igreja com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, tinha alguém que obedeceu a Deus mais do que Jesus Cristo? Não, morreu na cruz. Correto? Alguém pode falar, não, mas teologicamente significa que ele tinha que morrer na cruz para salvar os nossos pecados? Ok, mas aqui eu estou fazendo uma análise lógica dessa questão. Então, pensa nos primeiros cristãos. Eles foram assassinados das piores formas possíveis. Né? Se não me engano, o apóstolo São Paulo foi decapitado. Não é? São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E outras tantas torturas. E tem como você falar que esses caras não eram fiéis? Vai falar você que um dos 12 apóstolos não eram fiéis. Você tem essa coragem? Eu não tenho. Agora, só pela história do começo da igreja cristã, você vê que não existe essa relação do fato de você ser fiel a Deus ou infiel a Deus e você vai ser próspero ou impróspero. Ou você vai ter bênçãos ou você não vai ter bênçãos. Não existe essa relação.
não é? O que existe é o que Deus vai fazer com cada um. Mas o que acontece? O sujeito ele cria uma regra. Ele pega um negócio particular e cria uma regra universal. Olha, Deus vai tratar assim, tudo acabou. Se você pega assim também, na história dos primeiros cristãos, foi lá, perseguição, foi Nero, só apanhava, só era destruído, era jogados aos leões. Ora, por que essas pessoas não foram abençoadas de maneira próspera? Não é? Até mesmo na época de Jesus Cristo, quando Jesus veio, Israel, perto do Império Romano, era o quê? É o Acre, não é? Ou coisa do gênero. Equivalente aqui ao Brasil, talvez, não é? Então, essa relação, esse câncer, né, no meio protestante, que é a teologia da prosperidade, ele é a causa dessa relação causa e efeito, não é? Por ter um menor número de cristãos em determinado lugar, logo, aquele lugar vai ter mais castigo divino. Mas não existe essa causa, essa relação causa e efeito, como se fosse uma regra, não é? Pela própria história da Bíblia, você percebe o seguinte, que Deus faz de uma maneira como Ele assim deseja. É uma coisa muito simples. E olha que interessante que ela falou aqui. Quero voltar aqui também. Botar esse trecho aqui, que esse trecho é muito legal. Assim, não muito legal o que ela falou, mas muito legal para a gente perceber o negócio. Vamos lá. E já vinham em algumas, estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul. Então, é sempre assim. Quando acontece uma desgraça, uma tragédia, sempre aparecem os profetas de última hora. Ninguém nunca vai falar. Agora, não, porque eu tive uma revelação, agora todo mundo mostra, né? Aí, meu amigo, aí qual a diferença de uma cartomante que lê sua mão e fala, tem uma pessoa que você gosta, ora, assim, veja bem, eu sou um homem, né? Talvez eu possa contar para vocês um dia minha relação com a religião, minha história religiosa, mas não vem o caso agora. É assim, eu sou um homem que acredita nos milagres e em profecias. Isso é um fato. Só que eu acredito, assim, que Deus ele é muito bom conosco e quando a gente está com dúvida, Ele vai lá e nos dá uma prova. Por exemplo, né? Se não me engano, é Tomé, né? Acho que é Tomé. Não é Tiago, acho que é Tomé, né? Falei, mas foi o Senhor que ressuscitou mesmo? Ele falou, olha, coloca seu dedo aqui. Ou no Antigo Testamento, né? O que os profetas falavam sobre o castigo divino quando acontecia? Eles davam data, hora e local, gente. Não ficava nesse negócio, olha, vai acontecer alguma coisa aí. Eles davam até o nome do sujeito que ia invadir a terra deles e ia tirar, quando ia tirar da terra deles, por qual motivo e quantos anos ele ia ficar, e quantos anos o povo ia ficar fora. Agora vem essa turma, né, da profecia genérica. Eu não gosto disso. Não acho legal, porque isso dá muita margem a abuso. Que é aquela coisa. E se você pede assim, mas tem como você provar isso? Você não pode pedir prova, você está tentando. Olha, mas eu não estou tentando. Lá quando São João Batista, quando nasceu, o pai dele viu um anjo. Eu acho que viu um anjo a mais do que uma prova suficiente, mas para ele não foi tão suficiente assim. Aí ele vai lá, mas será que vai acontecer isso comigo? Aí que o anjo faz, vai lá e deixa ele imundo. Sabe? Não, pode acreditar, eu tô falando, né? E assim, sempre tem, cara, e tanto assim nesse meio mais neopentecostal, evangélico, e tanto aproveitando, falando um pouquinho da renovação carismática católica, você tem muito dessas pessoas que, por o ambiente, as coisas que acontecem ali, o sujeito começa a se sentir muitas vezes ungido ou escolhido. E ele acha que tudo o que ele fala está saindo direto da boca de Deus. O que ele fala é exatamente o que Deus falaria, o que ele fala acontece. Cara, eu já vi tanto nível de bobagem e de abuso acontecendo nesses meios que não está no gibi. Por quê? Por causa dessa coisa da profecia da última hora, né? Por causa dessa coisa do sujeito se sentir ungido. Mas veja, eu estou explicando, não estou fazendo uma crítica direta a esses meios, mas estou falando que esses meios, eles acabam criando essas pessoas que, inevitavelmente, acabam fazendo uma relação de causa e efeito, assim,
Muito simples. E quando eu apresento para vocês a história, olha, a história é isso. A história do começo do cristianismo foi o quê? Perseguição. Não teve nada de prosperidade econômica, minha gente. Não? E é o seguinte, mesmo após, por assim dizer, o Império Romano, ali por volta dos anos 400 e pouco, 300 e pouco, 400 e pouco, ter virado, de certa forma, cristão, né? O Império Romano caiu, gente. Então, agora que alguém da teologia da prosperidade poderia dizer isso. Não, agora você vai ver, não, tá vendo? Agora você virou imperador. Agora você virou rei da nação que te perseguia. Passa alguns anos, o império cai por um bando de bárbaro. Isso daqui, veja bem, eu não preciso nem usar teologia. Basta uma aplicação lógica simples. Não é nada demais. Não é nada demais. E aí, a gente fica essa coisa aqui, né? Se tecnicamente um lugar que tem poucos cristãos é um local que vai sofrer a ira divina, e os países não cristãos, né? Deixa eu até colocar um Szinho aqui, que são economicamente prósperos. Como é que entra nessa linguagem, nessa estrutura de raciocínio? Você pega o Japão. Gente, o Japão é um país que tem milhares de deuses. Mas para essa turma, o Japão é um país super próspero, né? O Japão é 1% de cristão. Se fosse depender desse tipo de raciocínio da teologia da prosperidade, o correto seria não o Rio Grande do Sul, mas o Japão ter sido completamente devastado, ninguém conseguir mais viver lá, ter caído um meteoro. E acabou, não existe mais japonês. Mas o que acontece? Quando tem desgraça no Japão, eles vão lá e, com a ajuda da comunidade, eles vão lá e tentam consertar direitinho. Aqui tem o governo. O governo é uma bobagem. Mas vocês estão pegando? Pega a Tailândia. É Tailândia ou um outro país lá no sul, lá no sudeste asiático, que tem o maior número de mercado sexual, o maior número de ladyboys possíveis. Pode ter acabado, não é um país economicamente próspero. E agora, muitas vezes, é uma coisa assim que eu acho que é sacanagem. Porque muitas dessas pessoas que consideram, Estados Unidos da América, cara, dificilmente você não conhece um protestante, pelo menos na linha neopentecostal, que não considera os Estados Unidos da América um país economicamente próspero, porque tem o maior número de cristãos evangélicos lá, o protestante. Mas, cara, por outro lado também, Estados Unidos da América, ele é o berço da depravação mundial. Isso é um fato. Os maiores sites de pornografia é de lá. De acordo com essa teologia aqui, os Estados Unidos já era para ter acabado há no mínimo 30 anos. Não só da depravação mundial, mas também de todas as ideologias modernas hoje, que prejudicam inclusive essas pessoas. Vem de lá. Mas aí não, os Estados Unidos da América, né? Você pegar a Alemanha, né? A Alemanha de Lutero, né? Lá onde nasceu o protestantismo. Ora, se a teologia está correta aqui, logo, a Alemanha deveria ser um país muito bom. Foi de lá que surgiu o nazismo. Mas é o nazismo. Aí você fala assim, mas como que entra aqui? Não tem como entrar. Não digo nem ainda Suécia, Suíça, berço do eugenismo. Só que eles são economicamente prósperos. O que importa, então? Sério. É ser economicamente próspero ou, de fato, né, um sujeito servir a Deus, independente se ele vai ter mais dinheiro, se ele vai ter menos dinheiro, etc. Então, assim, eu acho que está mais do que provado com argumentos históricos que essa ideia aqui é idiota em vários níveis. Só que eu escuto esse tipo de ideia há pelo menos 20 anos. Eu acho que, se você perguntar para essas pessoas, elas nem sabem que essa relação causa-efeito que elas criam é, na verdade, filha da teologia da prosperidade.
É aquela coisa que, por exemplo, Olavo de Carvalho fala justamente de você saber, como é que se diz? Rastrear suas ideias. Não é? Essas pessoas absolutamente não sabem disso. Mas eu escuto isso, pelo menos, como foi um assunto que eu estava falando, há pelo menos 20 anos. Porque eu conheço muitos guetos pentecostais e neopentecostais, assim, comunidades, etc, etc, que eles sempre fazem essas relações. Não é, olha, você está servindo a Deus, então você irá ser próspero, você irá enriquecer. Não, onde tu não enriquece, o que ele faz é sair da igreja. O cara faz uma promessa, né, em relação a isso. Não é? Ou, tá vendo porque aquele povo está sofrendo? Hã? Por quê? Porque eles estão longe de Deus, por isso que são pobres. Ora, você veja uma coisa. África. Vamos pensar na África. Na África. Melhor. Vamos pensar na Etiópia. Cara, Etiópia, se não me falha a memória, foi o primeiro reino cristão antes do Império Romano. Cara, eles são pobres. Ora, então, de acordo com a teologia da prosperidade, Deus foi injusto com a turma da Etiópia. Porque eles foram, vamos dizer assim, um país que meio que se autodenominou cristão. Você pega hoje África. Então, esse pessoal não entende muito das coisas. É uma turma ignorante, porque eles acham que Umbanda, Quimbanda, etc, 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 veio da África. Não veio da África. Isso é religião brasileira. Foi criado aqui. É uma coisa que eu sempre digo. Eu nunca vi tanto branco numa religião como eu vejo na Umbanda. O pessoal chama de religião afro-brasileira, mas só tem branco naquela. É uma coisa assim, desde que eu era pequeno. Né? Desde que eu era pequeno, uma coisa assim. Fenomenal. Mas você pega assim, por exemplo, a África. Metade cristã, metade muçulmana. Não era para a África ter superado já os Estados Unidos da América? Então, de acordo com a teologia da prosperidade, Deus está sendo o que? Injusto, né, com os africanos e favorecendo os americanos. Não é? Então, queria pegar esse vídeo para falar um pouco que, cara, se você for evangélico, protestante, o que você tem que fazer? Você tem que extirpar este câncer desse seu meio. Porque isso daí é a fonte de muito abuso, de altas bobagens em vários níveis, de muito trauma, de muita gente sendo enganada e de besteiras no nível aqui que a Michele Dias, né, acabou falando, tá? Eu não tô aqui para comentar se o fato da MP ter ido atrás dela ou não é certo ou errado. Não tô aqui para discutir lei. Mas uma coisa nós temos que saber. Esse povo que adora o Antigo Testamento, se nós vivêssemos, de fato, sob a lei de Moisés, não é? Com certeza, uma profecia falsa, uma profecia que não se cumpriu, ou uma profecia vaga, meu amigo, vocês todos seriam apedrejados, porque está lá na lei de Moisés. O profeta que falou algo e não se cumpriu, apedreja. O profeta que falou algo e não é de Deus, apedreja. Não é? É porque vocês não vivem sob a lei de Moisés. Agora é fácil, né? Agora é fácil, né? Né, meus amigos? Então, por fim, alguns avisos aqui. Hoje eu tentei olhar para a câmera. Eu nunca consigo olhar para a câmera. Por favor, chame minha atenção. Olhe na câmera, tá? Então aqui, nós colocamos agora já na Terra das Ideias uma aula sobre John Milton e sobre liberdade de expressão. É muito importante, tá? Curte, siga o canal como sempre, tá? O André vai colocar nessa semana também um vídeo sobre Roger Scruton, tá? Continuando a aula. E como sempre, comentários e sugestões, né? As suas experiências. Seria muito legal se você tivesse alguma experiência nesse meio neopentecostal, nesse meio de teologia de prosperidade, você falasse assim, dos abusos que você já viu e que com certeza uma pessoa dessa iria ser apedrejada se a gente vivêssemos sob a lei de Moisés, né? Ok, meus amigos? Muito obrigado, valeu, forte abraço.